Hoje o Hugo vai falar-nos de como podes fazer compras saudáveis e comeres em casa. É um guia prático, passo a passo. E quantos passos são? Começamos já por aí. Ora, são 5. É uma coisinha então coisa simples. fácil, é uma mão cheia estou deles. muito mais sintético do que há um ano atrás. Exatamente, ou seja, isto também, a evolução tende a levar à perfeição. É verdade, é verdade. Então, o que eu vos trago aqui hoje, para toda a gente que nos está a ouvir, é como comer, como passar a comer sempre bem em casa. Uma estratégia passo a passo, são várias dicas e várias dicas que nós podemos fazer, inclusive na prática no supermercado, para passar... Começa logo por aí, não é? Começa logo nas por compras. aí, começa logo por aí, não é? Temos que começar, o problema resolve-se na raiz, não é? Não depois da gente ter as coisas... Porque ninguém te vai pôr nada à casa. Exatamente. O que vai para a tua casa és tu que levas. Há aquele provérbio, exatamente, há aquele provérbio que diz que quem compra bem come bem, quem compra mal come mal, não é? Se o chocolatinho está lá em casa, ele há de ir abaixo. Faz parte. E portanto o primeiro passo é razoavelmente simples, que é ir às compras sem fome. Portanto, atenção que estas coisas que estão aqui descritas são coisas que eu aplico mesmo comigo. Portanto, experiência própria, é comprovada. Eu já cometi imensos erros e obviamente nem sempre dá para cumprir todas as coisas aqui que eu vou dizer, mas efetivamente ir às compras sem fome previne erros crassos. Porque, para quem me conhece, por exemplo, eu sou doido por frutos secos, nomeadamente cajus, e portanto, se eu for às compras com fome... Traz sempre cajus contigo. Trago sempre cajus e eles nunca chegam a casa. Exatamente. Que é para ninguém saber. Exatamente, está resolvido. Exatamente. Portanto, esta é a primeira estratégia. Se fores às compras sem fome, à partida vais comprar exatamente as coisas que precisas ou muito menos coisas que não precisas, porque há sempre aquela progressão em que nós fazemos alguns erros ainda e levamos, em vez de levar 3 coisinhas que eu não devia levar, vou levar só uma. Mas isso é uma progressão e, portanto, deve ser tomada em conta. Portanto, horário para as compras a seguir ao almoço, ou a seguir ao jantar, ou a seguir ao pequeno almoço? Não, a questão aqui pode ser a seguir ao lanche, por exemplo. A questão é que se nós decidirmos ir às compras ao fim da tarde, por exemplo, já é uma hora que nós começamos a ter alguma fome e, portanto, normalmente não é muito boa altura. Mas se for a seguir ao lanche, ou se tivermos a consciência de comer alguma coisa antes de ir às compras, isso vai fazer toda a diferença depois nas decisões, porque os supermercados e os hipermercados, principalmente. Estão orientados, estão organizados para nos manipularem mentalmente. E já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas tudo aquilo, toda a gente sabe que os chocolates e as pastilhas e os chupas e as coisas que os miúdos levam, o que gostam de comer, estão no sítio onde eles param connosco, que é na caixa. Claro, né? Na caixa de pagamento. Portanto, nós chegamos lá, o que é que acontece? E aquilo está tudo à altura dos olhos dos miúdos. Portanto, da mesma forma que isso está feito para os miúdos, os alimentos que nós compramos, que os miúdos não estão tão alerta para, e que não são prioritários para nós, também estão ao nível dos nossos olhos e estão normalmente lá pelo meio claro, do hipermercado. Mas já vamos falar sobre isso. Vamos passar ao ponto 2, que é levar uma lista de alimentos que nos fazem falta em casa e que nos fazem bem. Acabaram e que nos fazem bem, exatamente, e comprar exatamente e apenas e unicamente aquilo que está na lista. Portanto, nunca nos desviarmos desse exatamente, portanto, a estratégia principal aqui é fazermos uma lista em casa ao longo do tempo, não parar e não despender muito tempo para isso. Por exemplo, estamos em casa e vou inventar agora, acabou a carne de vaca, por exemplo, e nós temos um sítio onde se aponta sempre. Pode ser, por exemplo, com um ímã no frigorífico e nós apontamos lá, comprar carne de vaca. Depois a seguir, comprar massa, comprar arroz. E cada vez que falta, nós apontamos lá. E na realidade depois não despendemos tanto tempo para fazer uma lista e falhamos muito menos porque estamos a dar por isso quando os alimentos faltam e apontamos logo. Portanto, também é uma boa estratégia para comprarmos efetivamente o que falta lá em casa. É a pior coisa que pode existir, é ir ao supermercado e agarrar no carrinho de compras sem saber o que é que se vai comprar, não é? Porque compras tudo. Exatamente. E dás a volta aos corredores todos, deixa eu ver o que é este corredor. Exatamente. Que eu nunca vim aqui. E acabas por trazer alguma, entre aspas, porcaria que lá encontras. Exatamente. E, portanto, é importante também colocarmos nessa lista apenas e só alimentos. E isto traz-nos aqui ao terceiro e quarto ponto, que é alimentos não são sobremesas, nem são snacks, e
saber a definição de alimento. Alimento é uma coisa que nasce da terra ou é de origem animal direta, não é processada. Portanto, vou dar aqui um exemplo. Um bife de vaca é um alimento, uma salsicha não é um alimento, é um processado. Embora seja feita de carne também, tem outras coisas, incluindo conservantes, etc. Alguns, que depois já não algumas nos calhar fazem... já nem carne têm. Algumas já nem carne têm. Eu, pessoalmente, não compro salsichas, deixei de comprar, mas não estou aqui a fazer nenhuma alusão a nenhum malefício específico, estou só aqui a falar de alimentos processados e não processados, aquilo Claro. que nos é mais saudável. E, portanto, o quarto ponto é efetivamente saber o que é um alimento. Portanto, porque nós podemos agarrar num produto qualquer que aparece no supermercado, olhar para ele e perceber se ele nasce do chão. Estou a agarrar num pacote de bolachas Maria. Exatamente. E- Nascer no chão só se tu deixares cair no supermercado e E agarrares. não achas, isso é como o dinheiro, não é? As Exatamente. bolachas Maria não nascem Não do nascem. chão, nem Nunca. crescem nas árvores. E, portanto, as bolachas não são efetivamente um alimento. E isso traz um bocadinho aqui à consciência do que é efetivamente comprar alimentos saudáveis. Mas pronto, traz um pacote de bolacha Maria se quiseres fazer um salame. Exato. Porque Mas aí vais fora de juntar casa, o porque cacau. Estamos a falar de comer bem em casa, faz Exatamente. o salame fora de casa. E se calhar a estratégia tão importante, ou mais importante até do que todas as outras, é saber efetivamente como comprar no supermercado. A maioria dos hipermercados, os mini-mercados não, e aquelas como é que se diz? Mercearias. De bairros, mercearias de bairro. As mercearias de bairros mais pequeninas, obviamente, não estão organizadas dessa forma, mas normalmente as grandes superfícies estão organizadas, como já falámos, de forma a manipular-nos. E se vocês repararem, eu ainda há bocado estava a falar com uma colega de trabalho, e se nós entrarmos numa cadeia de supermercados específica, qualquer uma é assim, mas vou falar da que eu conheço melhor. Podes fazer publicidade. Não vou fazer Que é publicidade. para as pessoas não terem de ir à procura. Eu normalmente vou sempre às compras aos mesmos sítios, embora não compre carne e peixe nas grandes superfícies, mas normalmente compro o resto das outras coisas todas. Então, quando eu entro nesse hipermercado, o que acontece é, se eu for pelo perímetro, ou seja, pela periferia e não pelos corredores do centro, eu noto que no perímetro só existem os alimentos mais saudáveis. Não quer dizer que todos sejam alimentos, mas são os alimentos mais saudáveis. E nos corredores do meio estão os alimentos mais processados e coisas até que não são alimentos sequer. Então, quando eu vou às compras, mesmo que não leve uma lista, se levar, ótimo. Mas mesmo que não leve uma lista, se eu percorrer apenas o perímetro, eu tenho a garantia de que aqueles são os alimentos mais saudáveis. E eu tenho na memória, por exemplo, vou fazer aqui o descritivo do hipermercado onde normalmente eu vou. Eu entro, do lado direito tenho pão, à frente tenho fruta, a seguir, isto sempre pela periferia, não é? A seguir tenho peixe, depois tenho carne, depois tenho os queijos e as sopas, depois tenho os laticínios e os derivados do leite, os iogurtes, etc. Depois tenho massa, depois tenho arroz, depois tenho os ovos e o feijão. E quando chego ao pé da caixa, lá estão os chocolates. sempre ao pé da caixa. Mas é já por causa de eu estar... Apesar de estarem noutros sítios também, mas nas caixas estão mais Exatamente. E portanto, eu dei a volta àquilo tudo e isto é o que acontece naquele hipermercado. Lá no meio existe o vinho, existem as outras coisas todas que na realidade não são prioritárias. E isto para quem quer efetivamente saber que em casa só tem alimentos saudáveis. E portanto são estas 5 dicas que eu quero trazer aqui. Vou dizer rapidamente de novo para as pessoas pararem o carro com os 4 piscas e assentarem no notas do telemóvel. Ou então metam a gravar nas Ou metam a notas, gravar, exatamente. que é mais rápido. Número 1. Ir às compras sem fome. Número 2. Levar listas e só comprar mesmo o que está na lista. Número 3. Ter uma lista sem sobremesas ou snacks embalados, só alimentos. Número 4. Saber o que é um alimento por definição para termos consciência do que é que estamos a comprar. E número 5. Comprar prioritariamente
pela periferia da superfície comercial. E, portanto, se vocês fizerem estas coisas, têm a garantia de que, efetivamente, a vossa alimentação em casa é boa. E quando vos der aquele craving de tenho que comer aqui alguma coisa, ou porque as senhoras estão com TPM e os homens só porque a mulher está com TPM, o que acontece normalmente é que vão andar à procura daquilo que a vossa cabeça quer, mas depois não vão encontrar e vão comer na mesma, mas vão comer se calhar uma peça de fruta. E isso faz toda a diferença até a curto prazo. Não se esqueçam também de comprar água, porque a água também, apesar de termos na torneira, a água engarrafada tem uma qualidade razoavelmente diferente. E acompanha-nos para todo lado também. Exatamente. Dito isto, para a semana vou dizer como não comer demais em casa e fora de casa. Portanto, quem quiser ouvir, quem tiver problemas de excesso de comida, já não estamos aqui a falar da qualidade da comida, estamos a falar da quantidade. Epá, eu já sei o que é que eu como, eu já como saudável, etc. Mas eu como sempre demais e é por causa disso que não consigo ficar em forma, é por causa disso que continuo a engordar, etc. Vou dar aqui algumas estratégias também para vos ajudar a ficarem em forma sem ocuparem muito tempo da vossa vida. A não perder na próxima semana. Hugo, bom resto de semana e bom fim de semana. A chuva vem aí. É verdade, é verdade. Prepara-te. Até quarta.